alunos do quinto ano. Hoje nós vamos rever expressões numéricas. Sejam bem-vindos à nossa aula. Gostaria que vocês estivessem com lápis, borracha na mão, caderno e o livro para que vocês possam praticar durante as aulas. Vamos começar? Nós estudamos a expressão numérica na aula passada de matemática e nós falamos que se uma expressão numérica aparecer as 4 operações, nós devemos resolver primeiramente a multiplicação ou divisão na ordem em que elas aparecem. Daí, somente depois, a gente resolve a adição e a subtração também na ordem que elas aparecem. Aqui nós temos 3 exemplos. No exemplo 1, aqui nós só temos a adição e a subtração. Então, nós vamos resolver como? Na ordem em que aparecem. Qual é o primeiro que aparece? É a adição. Então, vamos lá. 10 mais 12 é igual a 22. O resto eu vou repetir. Menos 6 mais 7. Vou aqui para baixo. Qual é a ordem que aparece agora? Primeira subtração. 22 menos 6, 16. Vou repetir o 7. Mais 7. E agora sobrou só 2 algarismos e eu vou resolver. 16 mais 7, 23. No exemplo 2, nós já temos aqui, eu coloquei de vermelho, olha, a multiplicação. Então, quando aparece multiplicação ou divisão, o que nós temos que resolver primeiro? A multiplicação ou divisão na ordem que aparece. Então, vamos lá. 40 eu não vou resolver porque eu tenho uma multiplicação, então eu vou só repetir o 40. Menos 9 vezes 4, quanto é 9 vezes 4? 36. 9 vezes 4, 36. Aí eu vou repetir o mais 23. Agora, a sequência, o que eu vou resolver é a ordem que aparece. 40 menos 36, 4. Vou repetir o 23. 4 mais 23, igual a 27. No exemplo 3, também eu tenho uma multiplicação. Então, eu posso resolver o 120 mais 2? Não. Primeiro, eu tenho que resolver a multiplicação. Então, eu vou repetir o 120, mais 2 vezes 14, 28. E vou repetir o menos 63. Agora, eu vou resolver na ordem em que me aparece. 120 mais 28, 148. Vou repetir o 63. E o resultado, 148 menos 63, 85. Mas, se uma expressão numérica aparecer os parênteses, aí tudo muda. Nós devemos resolver primeiro o que está dentro do parênteses e depois devemos resolver a multiplicação ou divisão, primeiramente, na ordem que elas aparecem e somente depois adição e subtração, também na ordem que aparece. Vamos ver o exemplo que eu coloquei. 123 mais 120 estão dentro do parênteses. Então, vai ser a primeira operação que eu vou resolver. 123 mais 120 igual a 243 e vou repetir o 65 mais, e aqui eu tenho uma multiplicação. Vamos resolver logo? 39 vezes 3, 117. E vou repetir o restante. Agora eu tenho somente adição e subtração. O que eu vou fazer? Vou resolver na ordem que aparece. Qual é o primeiro? A adição. 178 mais 117, 295. E vou repetir o 83. 295 menos 83, 212. Tudo certinho? Entenderam? Então, agora vamos para o nosso livro. No nosso livro, página 110, você vai observar as informações apresentadas na tabela.
Aqui nós temos a quantidade de televisores vendidos em certa loja no mês de fevereiro. O modelo a quantidade do modelo A foram 15 vendidos e o preço de cada um, 1.500. B, 9, o preço, 2.939. E o C, 11 vendidos, o preço individual de cada um, 3.299. Você vai escrever uma expressão numérica que representa o valor total arrecadado por essa loja com a venda de televisores no mês de fevereiro. E em seguida, calcular o valor. Você vai fazer aqui a expressão numérica seguindo os dados que foram apresentados aqui no quadro. No número 4, a Janaína pretende revestir o piso utilizando cerâmica lisa e estampada. Lisa estampada. Como mostra aqui na imagem. Quantas peças de cerâmica serão utilizadas? Aí você vai realizar a multiplicação para entender quantas peças de cerâmica vão ser utilizadas. Você vai contar aqui as cerâmicas na horizontal, na linha, quantas tem, e na vertical, aqui na coluna, quantas cerâmicas tem, e vai efetuar a multiplicação. Agora, na letra B, cada cerâmica lisa, cada uma lisa, custa R$32. E cada cerâmica estampada é mais caro, custa 37. Quantos reais Janaína vai gastar em cerâmica se ela comprar exatamente a quantidade necessária para revestir esse piso? Agora, já na página 111, vamos ver esse outro problema. Cristina comprou 8 bancos de madeira por R$94 cada um. E 2 mesas por R$226 também cada mesa. Sabendo que Cristina tinha 1.250, quantos reais ela ficou após pagar essa compra? Você vai aqui escrever uma expressão numérica que permita resolver esse problema. Na questão 6, Caio realizou o seguinte cálculo. O que é possível concluir em relação ao resultado obtido? Olha só. Primeiro membro, segundo membro. Vamos observar o cálculo. 90 menos 40 é igual a 10 mais 40. Vamos ver? 90 menos 40, aí colocou aqui no parênteses, vezes 2. É igual a 10 mais 40 vezes 2. 90 menos 40 é igual a 50. Vezes 2. Lembra que se resolve primeiro o que está no parênteses. 90 menos 40, 50 vezes 2. 10 mais 40, 50 vezes 2. 50 vezes 2, 100. 50 vezes 2, 100. 100 é igual a 100. O que foi possível concluir em relação ao resultado obtido nessa expressão numérica realizada pelo Caio? E aqui no 7 você vai completar as igualdades de modo que elas se mantenham verdadeiras. Nós vamos fazer a expressão como o Caio fez acima. 8 mais 7 é igual a 9 mais 6. Então vamos lá, a gente vai colocar o 8 mais 7 entre parênteses vezes 3. E o 9 mais 6 também entre parênteses vezes 3. E aí você vai dar o resultado. E vai multiplicar por 3. Os valores têm que ser iguais. Se der valores diferentes, algo saiu errado e nós temos que refazer. Você vai fazer na letra A, B, C e D. Você consegue? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas se tiver alguma dúvida, não tem problema. É só perguntar. Nós vamos estar esperando as suas dúvidas para poder lhe ajudar. A nossa aula de hoje está encerrada. Tenha um excelente dia e até a próxima. Não esqueçam, marcar como concluída. Até mais, amiguinhos!